Depois de ter feito um episódio trazendo 10 discos terríveis de 10 artistas que eu amo, chegou a hora de me redimir com os artistas, com vocês e comigo mesmo, trazendo agora 10 discos maravilhosos destes mesmos artistas. A partir de agora, em Altos Plays Maravilhosos. Antes de começar esse passeio maravilhoso, esse episódio ele é muito especial porque marca também um ano, sim, aniversário de um ano de existência aqui do canal Altos Plays. Então eu queria começar agradecendo, em primeiro lugar, todos vocês que acompanham aqui o Altos Plays, que deixam seus comentários, que dão like, quem está inscrito, quem também não está inscrito, e por sinal, né, vamos celebrar junto aí. Se tu não está inscrito aqui ainda no Altos Plays, vai lá, te inscreve para a gente continuar chegando cada vez mais longe nos ouvidos e nos olhos dos humanos pelo planeta inteiro. Então realmente é um super agradecimento a todos vocês que estão junto aqui acompanhando o canal. É muito legal poder, e tem sido uma alegria imensa poder compartilhar essa paixão pelos plays juntos com vocês. Então realmente um super muito obrigado a todos vocês que acompanham aqui o Altos Plays, e também quero deixar um agradecimento especial ao grande parceiro José Pedro Villa-Lobos, que é o cara mestre aí que faz as edições aqui de cada episódio aqui do Altos Plays, e também o Marcelo Costa, né, que foi quem fez a vinheta e a trilha sonora aqui do Altos Plays. Então são duas pessoas super importantes e realmente o canal não existiria, principalmente se não tivesse essa parceria aí com o grande José Pedro Villa-Lobos. E também, é claro, com cada um de vocês que tem acompanhado aqui, curtido cada um dos episódios. Realmente tem sido muito legal. Esse é o primeiro ano de vários que vem aí pela frente aqui do canal Altos Plays. Então, começar este episódio aqui agradecendo cada um de vocês aí do outro lado. Vamos lá então começar esse desfile por 10 álbuns maravilhosos de 10 artistas que eu amo, em resposta então a um vídeo que eu fiz há pouco tempo, trazendo aí sim 10 álbuns terríveis desses mesmos artistas. Eu vou deixar inclusive, para quem não assistiu, vou deixar aqui na descrição do vídeo o episódio com os 10 álbuns terríveis, mas agora vamos nos deleitar com 10 álbuns maravilhosos de cada um desses artistas, e eu vou seguir a mesma ordem do episódio que deu origem a esta sequência agora boa para os olhos e principalmente para os nossos ouvidos. Vamos lá então, o primeiro da lista que eu trago aqui para vocês, baita play, Rod Stewart com Every Picture Tells a Story, lançado em 1971, terceiro disco solo do Rod the Mod. Alta capa, adoro essa capa aqui também. Tá aqui então o terceiro disco dele, obra-prima, disco nota 10, e a arte dele é maravilhosa. Olha essas figurinhas aqui, muito linda essa arte aqui, assim como o conteúdo do disco. É um dos meus prediletos do Rod Stewart. Para mim, um disco nota 10, assim como a maioria dos que eu vou trazer aqui são todos álbuns nota 10, até porque estamos falando de discos maravilhosos desses artistas. Deixa eu mostrar também, essa aqui é a prensagem de 1971, deixa eu pegar o label aqui para já trazer alguns detalhes. Essa aqui, tá aqui, que sai pela Mercury, prensagem de 1971, provavelmente essa daqui já seja uma segunda ou até uma terceira prensagem desse disco, né, até porque a gente pode até ver aqui na capa, ó, detalhe aqui, né, porque provavelmente aqui, ó, aqui ele já sai com certificado de disco de ouro, porque, né, a gente está falando desse álbum aqui, o terceiro álbum do Rod Stewart. Ele traz o maior hit, talvez, da carreira até hoje, assim, do Rod Stewart, que foi Maggie May, que faz parte desse álbum aqui. Foi uma explosão no mundo inteiro. O single de Maggie May ficou em primeiro lugar, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. O álbum também ficou no topo das paradas nos dois lados do Atlântico. Então, realmente, a própria explosão, né, do single de Maggie May puxou todo o álbum assim, nas paradas. E, claro, foram feitas no mesmo ano, né? Esse aqui é do mesmo ano do lançamento, mas não é a primeira edição, né? Porque ele está aqui já com adesivo do
certificado, né, de vendas, né, do certificado de disco de ouro, né, como eles avaliavam na época, mas sim, é do mesmo ano de 1971, né, e sai pela Mercury, ou Mercury, como você preferir, né, tá aqui, e realmente, gente, marca, assim, a explosão mundial do Rod Stewart, que na época ainda estava, né, com os Faces, né, deixa eu mostrar também, ele vem junto com uma espécie de encarte, cartaz aqui, ó, com o Rod Stewart, né, trazendo as faixas ali e tal, aqui, e também do outro lado, né, aqui a parte de ficha técnica, e também aqui alguns músicos, tá ali ele com o parceiro, né, o Ronnie Wood, participa, né, do disco, não só o Ronnie Wood, companheiro dele dos Faces, como também o Ian Neck nos teclados, né, também tem o Kenny Jones na bateria, diz a lenda que também o Ronnie Lane tá nessa aqui, ainda tinha aqueles rolos, assim, de direitos, né, de gravadoras e tal, mas pela sonoridade a gente certamente boa parte do time dos Faces, assim como nos outros álbuns, estão junto com ele nesse disco, que é sensacional, gente. Realmente, assim, é uma das, para mim, é um dos grandes álbuns de toda a história do Rod Stewart, de 1971, o terceiro disco solo do Rod Stewart, ainda com os parceiros, né? Ele ainda tá com os Faces, então sim, tem, obviamente, muito da sonoridade que já acontecia nos Faces, mas claro, assim como nos anteriores, né, nos dois primeiros, nesse aqui também já se repete, ele vai trazendo uma identidade mais própria, né, até o tipo de gravação, tem um outro tipo de, digamos assim, de sonoridade em relação aos Faces, mas claro, conversa muito com esse gênero, assim, do classic rock, mas já tem uma chegada no pop, e aqui, gente, inclusive um dos destaques, obviamente a própria Maggie May, né, que estourou no mundo inteiro, mas tem uma versão aqui de uma música que foi gravada pelos Temptations na Motown, lá em 66 ou 67, se eu não me engano, que é I'm Losing You, e a versão do Rod Stewart dessa música é algo absurdamente genial, e aqui também tem a própria música, a faixa, a música que dá título ao álbum, né, Every Picture Tells a Story, é uma parceria dele, de composição dele, junto com o Ronnie Wood, então eles vão mesclando entre composições próprias, algumas interpretações. Outro grande sucesso desse álbum aqui também foi Reason to Believe, né, que também foi um super sucesso, um super hit. A partir daqui até, inclusive, algumas músicas do repertório solo do Rod Stewart começam a aparecer também em shows dos Faces, né? Não tinha como fazer um show dos Faces depois desse disco sem ele tocar, por exemplo, Maggie May, né? Então, realmente, aqui é uma grande virada de chave na carreira do Rod Stewart, né? Então, ele continua ainda um tempo nos Faces, depois, obviamente, a banda termina, parte para a carreira solo, mas queria deixar para vocês essa super dica, um disco nota 10, nota 1000, enfim, um discão do Rod Stewart, essa prensagem de 1971 tem um som absurdo, assim, uma sonzeira, prensagem de 1971, provavelmente a segunda ou terceira prensagem, já sai aqui com selo de Globo, né, de disco de ouro, assim, a primeira prensagem esgotou muito rápido, então foram feitas várias edições, várias prensagens no mundo inteiro deste terceiro álbum do Rod Stewart, e, como eu disse, em função do grande sucesso de um dos maiores hits, se não o maior hit da carreira do Rod Stewart, que é Maggie May. Então começamos aqui nos redimindo com Rod the Mod, com Every Picture Tells a Story, com Rod Stewart. Hora de me redimir com meu ídolo máximo, Ronnie Wood, com o álbum Now Look, lançado em 1975, segundo álbum solo do Ronnie Wood, também nesse período ainda nos Faces, só que já quase ali com um pezinho nos Stones em vários sentidos. Aqui a contracapa maravilhosa que já mostra aqui várias figuras, né? Esse álbum ele é produzido coproduzido pelo Ronnie Wood, pelo Bob Womack e pelo parceiro de Faces, o grande mago das teclas, o Ian Mac. Então tá aqui, ó, tá aqui ele com o Bob Womack, também tem a participação do Keith Richards. No baixo tem o Willie Weeks no baixo, que é um dos grandes baixistas ali dos anos 70, assim, uma turma da pesada, assim, nesse segundo álbum solo dele, que também tem a participação do Mick Taylor, enfim, bandaça, pensa numa banda genial e num disco maravilhoso, assim, eu poderia trazer até também o primeiro álbum dele, que eu também sou muito fã, o I've Got My Own Album to Do, de 1974, mas resolvi trazer esse aqui para trazer mais holofote também para esse disco, até, digamos assim, ele até brinca
de alguma maneira, né, no próprio nome, né, o Now Look, né, agora, tipo, né, depois do I've Got My Own Album to Do, agora vejam bem, agora cheguei com o meu disco, é um disco, digamos assim, diferente do primeiro, que tem realmente, assim, gigantesca, assim, o número de músicos que participam, participações especiais de várias figuras, que eu trarei detalhes ainda esse ano num episódio especial sobre o primeiro disco do Ronnie Wood, que não é o caso agora, mas esse aqui, de alguma maneira, gente, fazendo uma avaliação, assim, aqui realmente é um now look, assim, vejam bem como eu cheguei, agora vamos para algo mais com a minha cara, digamos assim, tem uma unidade musical, digamos assim, não que o primeiro não tenha, mas aqui, digamos, é mais uma banda do Ronnie Wood mesmo, né, claro, e não é qualquer banda, né, ele foi juntando então, toda essa galera, assim, tem a produção do Bob Womack, tem as Womack Sisters também nos backing vocals, composições dele com Bob Womack, dele com o Keith Richards também, tem as composições solo dele, tem aqui também um cover maravilhoso da música I Can Stand the Rain, da Ann Peebles. Então, realmente, gente, isso aqui é um dos discos da minha vida, eu adoro. Essa daqui é uma prensagem, ó, veja aqui que sai pelo label Thunderbolt, essa aqui é uma prensagem já de 1987, desse label aqui britânico, tá? Aqui tá ele, aqui também do outro lado. Essa aqui é uma prensagem, então, de 1987, mas que também tem um baita som, e realmente, gente, é um disco para mim fundamental, assim, é de verdade um dos discos que da minha vida poderia ter aparecido naquele episódio, até não lembro agora se apareceu, mas dos álbuns que eu mais escuto na vida, esse aqui com certeza, assim, gastei o CD, esse aqui também eu já quero um dia ter mais uma prensagem dele, porque realmente é um disco que eu ouço demais, assim, é uma obra-prima do Ronnie Wood. Se tu não conhece, eu tenho certeza, sim, é daqueles álbuns que eu recomendo sem erro, assim, eu tenho certeza absoluta que tu que tá assistindo aí do outro lado, que tu vai gostar desse disco, independente do teu gosto musical ou do teu gênero musical predileto, vai por mim. Este álbum aqui é uma obra-prima, não tem ele em vinil, em CD ou até em fita cassete, tem no streaming para escutar, então já vai escutando, porque realmente recomendo fortemente. Então tá aqui esta maravilha de 1975, Ronnie Wood, Now Look. Seguindo o passeio de maravilhas, vamos agora com The Who, com o álbum The Who by Numbers, de 1975. Tá aqui, baita play do The Who, capa, também a contracapa, né? E, gente, assim como, na verdade, como outros artistas que eu vou trazer aqui, que tem vários discos maravilhosos, poderia certamente ter trazido qualquer outro disco menos o que aparece nos álbuns terríveis, assim, da discografia do The Who também é maravilhosa, tem mais de um exemplo de álbuns que são maravilhosos e nota 10, assim como esse, mas eu resolvi trazer o By Numbers, porque às vezes eu acho até que é um álbum assim pouco lembrado do The Who, é claro, né? A gente lembra muito mais do Who's Next, do Tommy e tal. E esse aqui de 75 fica meio que no meio da história, assim. Mas realmente é um disco que eu também adoro, esse disco aqui. Essa daqui é uma prensagem americana. Já é a quarta, se não me engano, isso aqui já é a quarta prensagem americana que sai pela MCA Records nos Estados Unidos em 1980. Também com um baita som, um disco lindo demais, assim, que, pô, ele abre com Sleep Kid, que eu acho uma das músicas mais lindas, assim, também do The Who, tem, enfim, uma sequência genial, assim, realmente é um disco, assim, ele tem, assim, uma sonoridade, podemos dizer, é difícil dizer isso do The Who, assim, mas ele tem uma sonoridade até um pouco mais leve, assim, na gravação, mais violões e tal, assim, mas enfim, gente, é um disco que tu pode também ir sem erro. Ele já apareceu aqui num episódio que eu fiz mostrando discos que tiveram as capas feitas pelos próprios artistas, e tá aqui, né, assinado ali pelo John Entwistle, o baixista do The Who, que fez essa capa aqui também. Então, realmente, gente, fica aqui uma super dica, assim, de um disco que às vezes pode, enfim, né, para quem é fã do The Who, obviamente isso aqui, né, tá sempre rodando também, assim, mas digamos de uma maneira geral é um disco pouco comentado, pouco lembrado, então eu resolvi trazer ele novamente aqui para os holofotes como um álbum maravilhoso, e como eu disse, né, poderiam ser outros discos do The Who, os outros artistas que eu vou trazer aqui também, felizmente tem uma
discografia com vários álbuns maravilhosos, mas do The Who resolvi trazer então aqui para vocês este The Who by Numbers. E como um fiel súdito, hora de me redimir com a rainha, com ela mesma, rainha do rock brasileiro, a saudosa Rita Lee, com o álbum da Rita Lee Tutti Frutti, Entradas e Bandeiras, de 1976, pérola absoluta da discografia da Rita Lee e da Tutti Frutti, né, que é na contracapa, bandaça, né? Super disco, e aqui também é outro exemplo, né, gente? Claro, Rita Lee também tem uma discografia maravilhosa, poderia ser, sei lá, o Fruto Proibido, qualquer outro álbum da Rita Lee, com Tutti Frutti, sem Tutti Frutti, com Roberto de Carvalho, sem Roberto de Carvalho. A rainha Rita entrega sempre grandes obras, com algumas exceções, como que eu já mostrei, né, nos álbuns terríveis, mas trago aqui então este álbum de 76, que eu acho linda demais, essa capa aqui também. Deixa eu mostrar o label. Essa aqui é a prensagem original, primeira prensagem brasileira, que sai pela Som Livre, nesse label clássico aqui dos anos 70 da Som Livre. Tá aqui, prensagem original de 1976, é um disco que foi reeditado, se eu não me engano, recentemente também pela Universal, se eu não me engano, e tal, mas essa aqui é a primeira prensagem original brasileira, lá de 1976, que vem também aqui com encarte com as letras, ficha técnica também, completinha essa edição original também. Acho que na reedição também veio junto o pôster original, que é maravilhosa essa foto aqui. Aí, ó, toda a turma, toda a gangue reunida num camarim ali, Rita Lee, Tutti Frutti, os maiores álbuns da história do rock brasileiro, com toda certeza. Eu adoro esse disco, assim como o Fruto Proibido. Para mim, eles são uma sequência perfeita, né? Vem o Fruto Proibido, depois vem aqui o Entradas e Bandeiras, abre com corista de rock. Eu adoro essa música, acho que é uma das melhores da Rita Lee. Aqui, vamos lá, tentando fazer um paralelo, assim, de algumas particularidades desse disco aqui da Rita. Eu acho que eles já se encontram melhor como banda, né? Não que no Fruto Proibido já não fosse um baita som também, mas acho que aqui eles já têm uma unidade musical muito mais coesa, digamos assim. Tem uma pegada de groove um pouco mais acentuada, né? Ainda tem alguns respingos, né, de progressivo, com alguns sintetizadores e tal, mas acho que é um disco mais groovado dessa fase da Rita Lee com a Tutti Frutti, mas claro, rock de primeira também, super estafa, Posso Contar Contigo, não, é só pérola, né? Coisas da Vida, coisa mais linda da vida esse disco, na verdade, né? A faixa Coisas da Vida também é linda demais. Então tá aqui uma redenção do canal Altos Plays com a nossa maravilhosa rainha do rock, Rita Lee e Tutti Frutti, com Entradas em Bandeiras de 1976, discografia básica do rock brasileiro, e esse aqui realmente acho que é um dos maiores discos do rock brasileiro ou do rock na América Latina. Eu amo demais esse disco aqui da Rita Lee. Então, Rita Lee, Tutti Frutti com Entradas e Bandeiras nesta redenção sonora desses super artistas. Mais um dos heróis musicais da minha vida, grande e magnífico, Gene Clark, com o álbum White Light de 1971. Tá aqui essa pérola, inclusive a galera sabe, né, que eu sou, né, quem me conhece mais de perto ou me acompanha já há algum tempo aqui, sabe que eu sou muito fã do Gene Clark, e muita gente ficou surpresa de eu trazer no episódio de Álbuns Terríveis um disco do Gene Clark, porque realmente sou muito apaixonado, assim, mas claro, né, até os nossos heróis erram o pulo algumas vezes, mas aqui, neste álbum aqui, é a coisa mais linda do mundo, do Gene Clark, de 1971, tá aqui a contracapa, digamos assim, esse álbum, assim, e o Gene Clark também é um cara que, ao longo da sua obra, assim, ele vai flertando com diferentes gêneros, estilos, assim, mas sempre com aquele pé no folk, no country rock, no rock and roll também, mas é um cara de canções, né? E o que fica bem evidente nesse álbum aqui, ele é um álbum, digamos que mais introspectivo, assim, dentro da discografia dele. Aqui ele de alguma maneira, ele retorna ao grande músico de canções, né? Aquela coisa, é um álbum mais folk, é um álbum mais triste também, digamos assim, o mood dele é um pouco mais triste e tal, mas a tristeza, né,
nos entrega grandes obras, né, grandes belezas por trás de coisas um pouco mais tristes. Aqui, essa daqui é uma reprensagem que sai por esse label especializado em prensagens de 180 gramas, o Foreman Bird. Essa aqui é uma prensagem de 2008, americana, e realmente, assim, é um disco lindo, gente. Ele é muito mais acústico, muito mais violões e tal, assim. Ele abre com The Virgin, que é maravilhosa, tem uma interpretação espetacular, né, de Tears of Rage, né, que ficou conhecida aí principalmente pelo The Band, né, que é uma composição do Richard Manuel junto com Bob Dylan, a versão dele aqui de Tears of Rage, aqui, Spanish Guitars, realmente é um disco, assim, se tu procura algo num clima um pouco mais folk, digamos assim, né, daquela coisa de cantor e autor de composições, aqui fica muito mais evidente, fica até mais nítida, assim, a genialidade dele na hora da canção, na hora da letra, da poesia, né? São letras maravilhosas, um álbum, assim, essa foto até é muito a cara desse disco, assim, é uma coisa, parece um disco, é um disco mais nublado, digamos assim, né? Mais de fim de tarde, mais noturno, talvez, assim, e é muito, eu acho que é muito o que emplaca, né, que caracteriza muito essa foto aqui, já diz muita coisa, né? E a capa também, né? A cara ali numa solidão e tal, mas realmente, gente, é um disco muito lindo, né? Para mim, muitas vezes é difícil falar do Gene Clark, assim, porque realmente eu sou muito fã do Gene Clark, adoro, assim, a história dele, a obra dele, as composições, e aqui é um disco realmente fora da curva, assim, é uma coisa bem particular dele, assim, ele já tinha, obviamente, feito antes desse álbum outros trabalhos, principalmente com o Doug Dillard, né, pegando uma pegada muito mais country, né, depois desse disco ainda vem uma pegada daí sim mais setentista de rock. Então aqui é um disco que realmente o foco está nas canções mesmo, assim, é um disco para tu escutar o que ele está cantando, né? Ele tem uma sonoridade, uma gravação de violão muito boa, assim. É um disco lindo, disco nota 10, e aqui fica uma ótima recomendação, uma belíssima porta de entrada para a obra do maravilhoso Gene Clark. Para quem gosta das cordas de guitarras e violões, agora uma das obras máximas do jazz rock, do jazz fusion, ou como você preferir chamar, mas está aqui essa obra-prima do Al Di Meola, o Elegant Gypsy, de 1977, segundo álbum solo deste guitarrista genial. Está aqui, ó, capa, também a contracapa. Eu confesso que ele nunca foi muito bom de capas, assim, mas enfim, o que vale é o recheio, né? Mas tá aqui, esse aqui é o segundo álbum solo do Al Di Meola, né? Ele, nessa época ele também ainda estava trabalhando com Chick Corea no Return to Forever e tal. E esse álbum aqui, ele tem várias características bem importantes. Deixa eu, antes disso, já ir mostrando ele inteirinho aqui. Começa pelo time que participa aqui com ele, né? A gente tem a participação do Steve Gadd na bateria, a gente tem ainda nos teclados, dos tecladistas prediletos da casa aqui, o Ian Hammer, né? Que também toca nesse disco aqui, faz uma parceria, uma dupla com ele genial. E também nesse álbum aqui que também tem uma gravação, uma das primeiras gravações, se eu não me engano, do Al Di Meola junto com o Paco de Lucia, né? O que a partir deste álbum de 77, essa parceria vai se firmando cada vez mais, né? O Al Di Meola tocando também junto em alguns trabalhos do Paco de Lucia, depois se junta com o John McLaughlin, né? Com o famoso trio de violões, né? Que fez muito sucesso com o Friday Night at San Francisco. Então tá aqui que começa. Na verdade, gente, dá para dizer que esse aqui é um álbum fundamental na história do Al Di Meola, assim, na carreira musical dele, porque é exatamente isso, ele marca um pouco mais, ele consegue imprimir muito mais a sua marca pessoal como guitarrista e também como compositor, fortalecendo ainda mais, claro, no primeiro disco dele solo do ano anterior já tinha um pouco disso, né, de uma latinidade, digamos assim, né, de um olhar para a música latina também, né, tanto na parte das cordas como na percussiva, na parte rítmica também, mas aqui se acentua muito mais essa conversa também com a música flamenca, né, com o flamenco espanhol, né, não à toa está o Paco de Lucia já nesse álbum aqui, a partir daqui, que começa essa parceria com mais força nos próximos anos aqui. Então, é um álbum que eu acho genial, porque ele traz ainda, é claro,
tudo que ele já fazia, não só no Return to Forever, como no álbum solo anterior, né, esse aqui, dessa conversa do jazz rock, do jazz fusion. Ele tem, para mim, uma das características legais, assim, além, obviamente, é um cara extremamente virtuoso, extremamente técnico, né, a velocidade dele na hora de solar é algo absurdo, assim, tanto na mão direita quanto na mão esquerda, assim, é surreal. Eu tive a chance de ver ele ao vivo uma vez aqui em Porto Alegre e foi surreal assistir na minha frente, assim, a performance dele. É um guitarrista de altíssima performance, super virtuoso, super técnico, mas que trabalha muito bem a melodia, a composição, né? E principalmente nesse álbum aqui, ele faz essa, digamos, essa fusão ainda mais forte, né? Porque ele também tem, às vezes ele tem essa característica de ser uma guitarra suja, entre várias aspas. Quando eu falo suja, um pouco, eu quero dizer um pouco mais distorcida, mais pesada, né, que lembra muito em alguns momentos, né, o que também acontecia na época ali, principalmente com John McLaughlin no Mahavishnu Orchestra aqui. Então ele vai equilibrando o peso da guitarra dele, que também sempre foi uma característica dele, a velocidade com virtuosismo, mas ao mesmo tempo essa parte rítmica com a música latina, com a música flamenca, com os violões, né? Começa a aparecer mais violão aqui a partir desse álbum em diante, começa a aparecer muito mais assim essa característica latina e de violões. Essa prensagem aqui é muito legal, gente. Deixa eu mostrar a parte interna aqui, que ela tem umas características próprias, né? Aqui tem toda a ficha técnica, né? O Steve Gadd, Jan Hammer, toda a turma aqui, o Barry Miles que participa também. Essa prensagem que eu tenho aqui, ela tem uma particularidade que é muito legal. Essa daqui é uma prensagem de 1977, argentina, e milagrosamente com um som muito bom, que não costuma na época, né? Não costumava ter nessa época prensagens muito boas. Essa aqui é uma prensagem muito boa, e vejam ali, ela tem os selinhos, ela sai pela Discos CBS na Argentina, e ali em cima ó, é a cópia promocional, é a cópia de imprensa da gravadora. Se eu não me engano, também tem um detalhe único dessa prensagem argentina. É a única prensagem, pelo menos nas pesquisas que eu fiz, que tem a capa gatefold, né? A maioria das outras edições no resto do mundo é capa simples. E tem um lance que é muito legal, adoro quando acontece isso e vem nessas prensagens de época original, e nessa aqui ainda mais, que é a prensagem de imprensa. Olha que legal, tem o release da gravadora, que foi passado para os jornalistas na época, né, contando todos os motivos que fazem desse disco uma obra-prima. Claro, tá tudo em espanhol aqui, mas o texto é muito legal, gente. Acho super interessante, assim, isso que é legal também, né, dessas cópias originais, quando vem ainda, né, o mesmo que chegou, eu fico sempre pirando nessa, lá em 1977, né, mais de 45 anos, chegava na mão de um jornalista que ou leu ou não, né, porque tá aqui guardadinho no Play desde 1977, então tem ainda essa particularidade nessa prensagem aqui, então, promocional argentina de 1977, que traz também essa característica que parece que é só na Argentina mesmo que saiu em capa gatefold, né? No resto do mundo saiu com capa simples. Então tá aqui uma ótima, uma excelente porta de entrada se tu quer entrar nessa onda do jazz rock, do jazz fusion, principalmente, obviamente, focado em guitarras. Tá aqui uma obra-prima do gênero das guitarras, né? Uma obra-prima da guitarra dentro do jazz e do jazz rock ou do jazz fusion, como você preferir chamar. Mas está aqui então o magnífico Al Di Meola com o álbum Elegant Gypsy. Uma das obras máximas na história do jazz e obviamente na história desse artista. Aqui trago essa obra-prima aqui do Wayne Shorter, de Speak No Evil, de 1966, um álbum de jazz perfeito em todos os sentidos. Já começa pela capa, que eu adoro, né? Tá aqui o Wayne Shorter, essa daqui na capa também era a esposa dele na época aqui, então também juntinho ali com o Wayne Shorter. Linda demais, né? Aquelas capas, né, da Blue Note, né, que nunca erram um pulo. Discão, então, do Wayne Shorter, de 1966, a contracapa aqui, e, claro, muito bem acompanhado, né, com o Fred Hubbard no trompete, Herbie Hancock nos teclados, Ron Carter no baixo e o Elvin Jones na bateria. Tá aqui todo o time, não é qualquer time que participa, então, deste álbum do Wayne Shorter, de 1966. Deixa eu mostrar o label, clássico label, né, e falar um pouco dessa prensagem que é maravilhosa. Poderia, inclusive, ter entrado num episódio recente
onde eu falo de discos com uma qualidade de som absurda, a qualidade de som dessa prensagem da Blue Note. Essa aqui é uma série maravilhosa que começou a sair em 2019, né, quando eles estavam celebrando os 80 anos, né, da Blue Note, e começaram a reeditar edições especiais como essa daqui. Essa aqui é uma prensagem de 2021 da Classic Series, né, uma série aí, né, com a curadoria do Don Was, né, que foi lá diretamente e vão direto nas fitas, né, nas fitas originais para nova masterização, feita por um outro grande gênio, né, da engenheiro e técnico, né, de masterização, que é o Kevin Gray, direto então das fita master original, essas prensagens então dessa série da Blue Note, né, Blue Note Classic Vinyl, vale muito ir atrás, o som é espetacular, assim, não tem nada a dizer senão espetacular o som dessa série, então, que começou a partir de 2019. Isso aqui é uma prensagem de 2021 americana, desse álbum de jazz perfeito, né, gente? Isso aqui é um disco também, assim, dentro da carreira do Wayne Shorter, é considerado talvez a grande obra-prima do Wayne Shorter. Também a gente está falando também de um músico que tem também uma discografia enorme, né? Muita coisa gravada no final dos anos 50, início dos anos 60, 70, 80, enfim. Ele vai mudando muitos estilos. Aqui, o que eu posso dizer para vocês? Aqui é um disco que ele carimba muito assim da sua personalidade musical, né? São todas composições próprias dele aqui, né? Ele como líder da banda, ele compositor. Aqui tem pitadas já também, ainda pitadas do hard bop, tem o jazz modal. Ao mesmo tempo, ele já começa a flertar também com uma coisa um pouco mais, digamos assim, mais espiritual em alguns momentos, assim, né? Uma coisa mais de vanguarda, que estava muito em voga na época também. Mas tem também baladas lindíssimas, a conversa dele, harmônica, junto com o piano do Herbie Hancock, conversa muito bem, tem baladas, tem blues, tem hard bop, tem modal. Realmente aqui ele coloca, né, as armas na mesa, né? Isso aqui já no meio dos anos 60, né? Então a partir dessa... E acaba realmente refletindo muito, esse álbum aqui ele é considerado também muito importante na história do jazz como um todo, exatamente por ser quase já uma virada de chave, assim, que vai ficando mais forte na segunda metade dos anos 60, assim, desse jazz, assim, muito mais, digamos assim, ainda puro, mas já dando uma enlouquecidinha, digamos assim, né, com umas coisas mais, como, né, para mim, pelo menos, sou uma coisa mais até espiritual, digamos assim. Claro, o Coltrane já vinha fazendo isso ali no começo dos anos 60 e tal, mas aqui ainda ele vai equilibrando e vai cantando muito a pedra do que vai acontecer no jazz nos anos seguintes, né? Então aqui ainda tem realmente essa pegada do hard bop, ainda é muito importante. Tem o blues também, que é uma característica muito forte na métrica, digamos assim, do sax, né? Do sax tenor, do Wayne Shorter. E o que é legal aqui é isso também. Eu acho que uma das coisas que me soa, pelo menos, muito diferente nesse álbum em relação até aos álbuns anteriores dele, assim, é muito essa conversa, assim, e conversa é uma palavra boa aqui, né, porque a gente, de alguma maneira, assim, ele remete, assim, a impressão que a gente tem é que a gente não escuta as notas e as escalas, o que a gente escuta é muito mais uma conversa musical entre os músicos, é um diálogo muito mais limpo, né, muito mais preciso, sei lá, se vocês me entendem, mas enfim, quer entender, vai lá, escuta, vai por mim, que esse aqui realmente, talvez, para mim, pelo menos, é a grande obra-prima do Wayne Shorter. Importantíssimo esse álbum na história do jazz e também, né, gente, muito bem acompanhado aí do Fred Huber, Herbie Hancock, Ron Carter e Elvin Jones nesse álbum perfeito. É um álbum nota 10 na história do jazz. Speak No Evil, com Wayne Shorter. Obra máxima dele, Boz Scaggs, com o álbum homônimo, né, o segundo álbum dele, lançado em 1969. Tá aqui um discão, né? Eu tô me repetindo, mas é que é tudo discão, né? Eu falei que são só álbuns maravilhosos, mas aqui também tá um dos xodós aqui da minha discoteca também. Esse que é o segundo álbum, então, do Boz Scaggs, de 1969, aqui, ó, contracapa.
Genial esse disco aqui, se tu gosta de rhythm and blues, de rock, de folk, de pop, aqui ele mescla tudo isso muito bem, de soul, né? Ele vai ao longo dos anos 70, né, trazer já outros elementos muito mais pop, mas sempre conversando com a soul music, com R&B, mas aqui está uma das pedras fundamentais desse gênero, digamos assim, que se tornou, digamos assim, o soft rock, digamos, dos anos 70, né, dessa conversa da soul music com pop, com R&B e tal. Aqui é uma das pedras fundamentais, né, gente? E aqui, essa obra do Boz Scaggs, deixa eu mostrando o label aqui, que eu já trago mais detalhes. Isso aqui é a prensagem original também, o som desse vinil é algo que eu sou enlouquecido, sai pela Atlantic Records, está aqui, prensagem original norte-americana, primeira prensagem, então esse aqui é o segundo álbum do Boz Scaggs e, de novo, né, gente, assim como em outros discos, ele sempre muito bem acompanhado. Deixa eu abrir aqui primeiro, que daí vocês já vão ver essa aqui. Então, primeira prensagem original americana, de 1969, e sempre, né, e principalmente nesse disco aqui, que é todo gravado no magnífico e espetacular e histórico estúdio no Alabama, em Jacksonville, se eu não me engano, que é o Muscle Shoals, né? E a banda de apoio do Muscle Shoals é uma das maiores bandas de estúdio da história da música, né? Gravou com todo mundo, e tá aqui um deles, né? Duane Allman, ali, peladão, né? Todas as guitarras desse disco são do Duane Allman, e, gente, se é para indicar uma música para tu ouvir na tua vida, eu indico Loan Me a Dime, né? Uma música aí que tem mais de 12 minutos, mais de 12 minutos de duração, né? Tá ali a segunda, até que dá para ver pelo play aqui, ó, é a segunda do lado B, faixa de 12 minutos, para mim talvez sei lá, se fosse fazer uma lista, de repente um dia eu faço isso, uma lista das 10 canções que eu sou mais apaixonado na vida, com certeza estaria essa música aqui. Então, Loan Me a Dime, ouçam, por favor, é algo genial, a performance de vocal, de guitarra, de todos os instrumentistas, né? Afinal de contas, a gente está falando aqui provavelmente de uma das maiores, né, bandas de estúdio, de músicos de estúdio na história da música, que era toda essa galera aqui do Muscle Shoals, onde tinha também o Duane Allman, né, que também era o guitarrista lá do estúdio, né, do Session Musician. E aqui realmente, gente, façam isso por vocês, escutem este álbum, e se não quiser escutar o álbum inteiro, né, você deveria escutar o álbum inteiro, vai só em Loan Me a Dime, que é uma das músicas mais espetaculares do Sistema Solar, e tá aqui nesse disco, uma música então de 12 minutos, entram os metais no final, enfim, aquelas músicas literalmente épicas do começo ao fim, e recomendo fortemente aqui também um disco nota 10, como eu disse para vocês, essa conversa do Boz Scaggs com o R&B, com a música americana de raiz, digamos assim, também aparece aqui. Tem o rock and roll, tem o R&B, tem a soul music, tem o southern rock também muito forte, mas aqui para mim realmente é uma das grandes obras em toda a discografia do Boz Scaggs. Vai por mim. Mais um artista que obviamente teria, felizmente, vários discos para escolher aqui, para me redimir com eles, né, depois do episódio dos Terríveis, porque é outro artista que tem incontáveis discos maravilhosos na sua carreira, mas resolvi escolher um deles aqui, obviamente, para vocês. Paul McCartney com Flaming Pie, de 1997, descasso, e já confesso de largada para vocês, é, para mim, um dos melhores álbuns de toda a carreira do Paul McCartney, esse disco aqui, de 1997, que a capa, que a contracapa, né? Esse álbum aqui ele é muito especial, né, gente, porque ele vem na sequência e é o que provavelmente torna ele, assim, tão único, né, e tão, uma qualidade tão incrível, assim, na discografia do Paul McCartney, porque ele vem exatamente na sequência, é o primeiro trabalho do Paul McCartney, logo depois do projeto do Anthology dos Beatles, né, onde ele se afundou nas pesquisas, né, de todo o material dos Beatles, assim, e ele mesmo comentou, e comenta em algumas entrevistas, que ele realmente nesse álbum aqui, ele resolveu assumir mesmo, de verdade, né, parece meio maluco falar isso, mas dentro da obra musical dele faz sentido, assim, de ele realmente
retornou às suas origens, assumiu que sim, eu vou ser eternamente um Beatle, então por que fugir disso? E realmente a sonoridade que a gente encontra aqui é muito, conversa obviamente muito, né? Claro, tem outros álbuns da carreira dele que acontece isso, assim, mas aqui ele realmente ele estava com os Beatles, digamos assim, né, na mente, né, depois do trabalho de pesquisa que foi feita para a série Anthology e tal. Então, na sequência, ele vem com esse disco. É um disco nota 10 do Paul McCartney, em sonoridade, em composição, em letra. Ele é, sim, mais introspectivo, né? Ele estava nesse clima, assim, até de alguma maneira, sei lá, posso até fazer essa leitura, assim, de reavaliando a sua própria obra, né? Tanto com os Beatles quanto a carreira solo. Então, termina o projeto Anthology, ele vem com essa pérola aqui em 1997. Deixa eu mostrar o label, vou mostrar apenas um deles. Essa edição é uma edição dupla, tá? Que sai aqui pela MPL, né? E pela Capitol Records. Tá aqui, que sai então em 97 original. E essa daqui é uma edição dupla que sai, que é uma edição especial que sai em 2020. Né, o original é um álbum simples, né? Então você já imagina o som aqui. Eles dividiram que era um álbum simples em um álbum duplo. Aqui, capa, ele abre aqui, ó, que mostra aqui também. Que tem então, gente, né, a participação do Ringo, né, do próprio filho dele, James McCartney, né, também do Steve Miller, descasso, e também ali, ó, tá, deixa eu ver onde é que tá aqui, que eu não tô enxergando, aqui ele junto com o Jeff Lynne, né, do Electric Light Orchestra, o Jeff Lynne que também coproduziu esse disco e que também estava envolvido, né, na produção da série Anthology. Então, nesse álbum aqui, além de ter todas essas camadas de lembranças, né, e de realmente assumir de vez que sim, eu sou um Beatle, vou ser sempre um Beatle, então não tem muito por que fugir de algumas sonoridades que vão remeter à banda, né? Então ele é um álbum de alguma maneira introspectivo. Ele traz também em duas músicas na bateria o Ringo, e também tem um outro detalhe que é muito interessante, que acho que é a única vez que aconteceu isso em algum disco, que é na faixa, deixa eu ver direitinho aqui para não errar aqui, Really Love You, se eu não me... Really Love You é a única faixa que tem assinatura de composição McCartney e Starkey, né? Então é a única vez que eles assinaram junto uma letra e tal. Tem a participação do Ringo ainda em Beautiful Night. É lindo demais, uma produção muito boa. Tem 3 ou 4 faixas que também foram coproduzidas pelo George Martin. Então tem uma espécie assim, os produtores são obviamente o Paul McCartney, o Jeff Lynne e também, em algumas faixas, o George Martin, nessa obra-prima, assim, para mim, realmente é dos grandes álbuns da carreira do Paul McCartney e depois dos Beatles, tanto com Wings, ou carreira quando ele assina já só com Paul McCartney. Se você não escutou esse álbum aqui, por favor, escute, eu quero saber a tua opinião. Ele tem uma sonoridade incrível, essa edição aqui, então, comemorativa, então, que sai pela Capitol e a MPL em 2020 num box especial, que eu posso trazer ele completinho em algum momento. Vem então ele como álbum duplo e tem ainda um álbum extra só com as demos, só com os demo tapes, né, das gravações. É um álbum mais orgânico, tem um som, a qualidade de gravação é absurdamente boa, assim, é algo surreal, realmente. Já no CD, quando saiu na época, em 97, eu comprei correndo o CD. É um dos CDs que eu mais escutei na minha vida, com toda certeza, assim, e fiquei muito feliz, assim, é um álbum que demorou muito para sair em LP, ele saiu em LP na época, em 97, só que eu não consegui encontrar, e só foi reeditado novamente em LP nessa edição especial de 2020, que é a que eu tenho aqui, e realmente era daqueles álbuns sonho de consumo que eu realizei lá então em 2020, podendo comprar então um dos meus discos prediletos do Sir Paul McCartney, Flaming Pie. E para fechar esse show de maravilhas, né? Agora sim, né? Eu posso mostrar a capa, né? Para quem já assistiu o episódio dos 10 discos terríveis de artistas que eu amo, vai entender que eu não pude mostrar a capa daquele disco dessa banda que eu vou trazer aqui, porque teve que ser censurada, né? Para não derrubar o canal. Se tu não assistiu, vai estar aqui na descrição do vídeo o episódio com os 10 plays terríveis desses artistas que eu estou mostrando agora, os 10 álbuns maravilhosos, e o álbum que eu trouxe dessa banda aqui, terrível mesmo aquele álbum. Agora eu posso mostrar um álbum maravilhoso deles, na íntegra, com a sua capa e tudo mais. Estou falando deste álbum aqui, da banda O Terço, o álbum
Casa Encantada, de 1976, quarto disco do Terço, aí descasso dessa banda, maravilhosa, que a capa, como é bom poder mostrar uma capa do Terço, né, já que a outra não podia mostrar, realmente. Essa capa é muito bonita também aqui, essa arte. Então aqui a capa, a contracapa, ele é gatefold, né, abre todinho aqui assim. Isso aqui é a primeira prensagem original brasileira, então, desse disco, que vem na sequência do outro álbum maravilhoso deles, né, o Criaturas da Noite. E aqui, na verdade, né, também é um álbum super importante na trajetória do Terço, assim, porque, vamos lá, gente, no álbum anterior, o Criaturas da Noite, que eu também poderia ter trazido aqui, mas eu resolvi trazer esse aqui para poder ilustrar um pouco mais a dinâmica na história, assim, do próprio Terço. O Criaturas da Noite, lançado no ano anterior, foi um álbum, assim, que explodiu o rock progressivo no Brasil, foi e é considerado um dos álbuns mais importantes na história do rock progressivo brasileiro, junto com eles, assim, que levou o Terço para o topo, né, e junto com eles também digamos assim, a concorrência era muito forte, né, a gente tinha o Sérgio Dias com os Mutantes extremamente progressivo, então ali no ano anterior as duas bandas praticamente competindo assim pelo estrelato, digamos assim, né, de dentro do rock progressivo brasileiro, e o Terço alcançou isso e muito bem com o Criaturas da Noite no ano anterior. E neste álbum aqui, o que eu acho legal e diferente e interessante nesse disco aqui do o Casa Encantada do Terço, que sim, obviamente traz muito ainda do rock progressivo, mas de alguma maneira até para eles se superarem assim dentro do que estava acontecendo na época, que era uma música muito mais virtuosa e técnica, né, do rock progressivo, com algumas pitadas de jazz rock, assim. Nesse momento, aqui em 1976, eles literalmente voltam alguns passos atrás, assim, nas próprias raízes da banda, né? Eles trazem então aqui novamente elementos da música regional brasileira, digamos assim, da música do interior. Não à toa, esse álbum aqui, naquele esquema que acontecia muito nos anos 70, a banda inteira foi para um sítio no interior de São Paulo para compor esse álbum, para gravar esse álbum também. Então foi tem todo aquele esquema mais rural, assim. E o que eles fizeram de diferente, o que também foi um super acerto para eles na época, foi exatamente isso, trazer dentro daquele, enfim, estava o mundo inteiro e o Brasil inteiro, a maioria das bandas, dentro do rock progressivo, e de um rock progressivo talvez mais virtuoso e mais técnico, e aqueles, de alguma maneira, eles dão um passo atrás, traz o rock progressivo, só que com uma coisa um pouco menos virtuosa, apesar de, sim, claro, ter algumas faixas aqui que remetem ainda a essa fusão assim mais técnica do rock progressivo, mas o que eu acho bonito nesse disco e vai se acentuando ainda mais nos próximos álbuns é exatamente essa característica mais rural do que urbana, né? Tem elementos até vão perceber se escutarem, tem elementos até do samba junto com o rock progressivo, tem umas percussões de samba, tem arranjos de metais, aqui também tem parceria, assim como no álbum anterior, do Rogério Duprat fazendo alguns arranjos de metais e de cordas. É um disco lindo demais do Terço, que também, obviamente, sempre grandes especialistas nas harmonias vocais. Então fica aqui uma grande recomendação, se tu não conhece a obra do Terço, ou se conhece apenas o Criaturas da Noite, vai neste álbum aqui, que tu não vai te arrepender e vai entender muito do que eles, um certo pioneirismo que eles traziam aqui, entre várias aspas, dessa conversa do rock progressivo com o regional brasileiro, e até com elementos do samba, fazem desse disco aqui uma fusão muito boa, assim como eu gosto de dizer, assim, do progressivo com o regional, do urbano com o campo. É um disco lindo, letras muito boas, assim, realmente é um disco que eu recomendo fortemente. Então, para redimir a minha admiração né, como uma das minhas bandas prediletas do rock brasileiro, que vai ser sempre será o Terço, eu amo demais eles. Qualquer hora, inclusive, eu estou prometendo para vocês um episódio com toda a discografia deles comentada. Mas fica aqui uma super dica para tu conhecer, ou se tu já conhece, para tu revisitar novamente essa obra aqui, Casa Encantada, do Terço, de 1976.
finalizando então, gente, esse passeio agora por 10 álbuns maravilhosos de 10 artistas que eu amo, uma espécie de uma maneira de me redimir com os 10 álbuns terríveis que eu trouxe desses mesmos artistas. E se tu não assistiu o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, ou procura no histórico aí do canal, que certamente tu vai encontrar. E espero que vocês tenham gostado e, por favor, deixem aí os comentários de vocês também, desses álbuns que eu trouxe, se tu já conhece ou não, então outros discos desses artistas que você também considera maravilhoso. Como eu disse já em alguns momentos aqui, é claro que vários desses artistas aqui têm vários outros discos maravilhosos na sua discografia. Aqui foi uma seleção super particular, assim, que eu quis trazer alguns discos, então, maravilhosos desses 10 artistas que eu amo demais. Foi um prazer, a gente se encontra a qualquer momento em mais um episódio aqui em Altos Plays. Até mais!